Fogo amigo deliberado. A guerra é sobre eliminar o inimigo antes que ele tenha a chance de eliminar você. Ao longo da história, durante conflitos, rebeliões e guerras, não foi incomum que soldados fossem mortos pelo próprio lado, seja deliberadamente ou por acidente. Fogo amigo ou fratricídio refere-se a danos acidentais causados por tropas aliadas às próprias instalações, aeronaves ou pessoal. Acidentes entre aliados que causam mortes de companheiros, conhecidos como incidentes azul sobre azul, ainda ocorrem facilmente, mesmo na guerra moderna com armas e equipamentos avançados. O fogo amigo sempre foi comum nas guerras e, infelizmente, continuará a acontecer. Atirar em tropas aliadas, porém, nem sempre é por acidente. Em alguns casos, é mais preciso descrever certas situações como fogo amigo deliberado. Às vezes, para manter a disciplina ou punir desertores, oficiais aplicavam a pena máxima, sentenciando colegas de armas à morte. Às vezes, eles próprios atiravam no desertor ali mesmo. Essas ações já foram antes dever reconhecido de oficial superior, estipuladas pela lei marcial e regras da guerra. Esses cenários eram vistos como um sacrifício necessário para manter a moral e a disciplina. A ironia é que esse comportamento também era reconhecido como prejudicial aos soldados. Em alguns casos, no entanto, foi observado que isso vai na direção oposta. Existe um número significativo de incidentes envolvendo soldados matando seus oficiais por vários motivos, muitas vezes por pressioná-los demais ou fazê-los correr riscos desnecessários. Reconheceu-se que uma liderança ruim tem um enorme efeito sobre o moral de combate e, como resultado, pode levar a incidentes de motim e até ao assassinato de um oficial. Isso ocorre desde as eras mais antigas da história militar. Um registro da história antiga relata um motim panônio em 14 d.C. Legionários romanos mataram seu centurião chamado Lucílio, por causa do tratamento severo que sofreram sob seu comando. Nesse caso, Lucílio costumava bater seu bastão de videira nas costas dos homens. Cansados do maltratamento e das condições difíceis nos arredores do Império, seus legionários o assassinaram. Na Guerra da Sucessão Espanhola, regimentos de infantaria britânicos foram enviados à Alemanha. Em 13 de agosto de 1704, preparavam-se para a Batalha de Blenheim. Um grupo de soldados foi reunido diante de seu major para um discurso. O oficial, que era extremamente impopular entre seus homens, disse a eles que, se morresse em batalha, gostaria que fosse por um tiro de mosquete inimigo. Naquele momento, os soldados estavam se preparando para a ação e não deram atenção às palavras do homem que odiavam. O major os tratava com severidade e os submetia a um treinamento rigoroso. Após a vitória dos britânicos e aliados, o major reuniu seus homens, ergueu o chapéu e pediu aplausos. Os soldados não compartilhavam do entusiasmo dele, mas expressaram sua opinião sobre ele enviando uma bala de mosquete através de sua cabeça. Mais de um século depois, na Primeira Guerra Mundial, soldados britânicos enfrentaram o mesmo problema com um suboficial que os desprezava. O suboficial antipático tornou-se vítima do ódio fervoroso de seus homens. Como não tinham alternativas para resolver o problema com ele, os soldados decidiram assassiná-lo. Eles sortearam quem faria a tarefa. A arma escolhida foi uma granada Mills, que eles forçaram dentro das calças do sargento. Inicialmente, sem saber o que estava acontecendo, a infeliz vítima só pôde ver os soldados correndo dele o mais rápido que podiam. Quando ele percebeu o que eles tinham feito, já era tarde demais. A bomba explodiu e o matou. A investigação não identificou o autor do ato, pois todas as evidências foram perdidas. Esse assassinato de um suboficial por seus soldados foi o primeiro caso registrado de fragging, matando um superior com uma granada como sinal de revolta. Foi um fenômeno que se tornou popular 50 anos depois, durante a Guerra do Vietnã. Essa história não foi um caso isolado, pois a crueldade e o horror da Primeira Guerra Mundial eram tão grandes a ponto de levar os homens ao limite e mudar seu estado mental, fazendo-os agir de forma ilógica. Porém, era preciso manter a disciplina constantemente para sustentar a linha contra o inimigo, mesmo a alto custo. A maioria dos oficiais, especialmente os britânicos aristocratas, não discutia essa questão. Um deles era o general de brigada Frank Percy Crozier, que impunha disciplina à força de uma arma. Nas trincheiras, seus homens sabiam que só podiam avançar. No livro Os Homens que Matei, Crozier afirmou, abre aspas, meu dever era manter a linha a todo custo. Para a Inglaterra, o custo era muito pequeno. Para mim, mesmo que o esforço significasse assassinato, a linha precisava ser mantida.
Fecha aspas. De fato, o general sustentou suas palavras. Em 1918, na estrada Stratiel, o general mandou seus homens apontarem rifles e metralhadoras contra soldados portugueses que tentavam fugir do campo de batalha. No mesmo dia, ele atirou pessoalmente em um soldado de infantaria britânico em fuga junto com um soldado alemão que o perseguia. O general Crozier não permitiria que fugissem, pois sabia como o pânico se espalharia rapidamente entre os outros soldados. Ao atirar nos desertores, o general acabou com isso imediatamente. A prática de manter a disciplina atirando em desertores é tão antiga quanto a própria história da guerra. Infelizmente, as guerras não deixam tempo nem espaço para lidar com isso de outra forma. Às vezes, o resultado de uma batalha ou guerra depende da determinação da unidade em manter a linha. Um exemplo disso foi a Batalha de Stalingrado em 1942. Embora os alemães obrigaram os defensores a recuar para uma faixa de 1 km ao longo do rio Volga, eles mantiveram suas posições graças à determinação de continuar lutando. Os que não mostravam entusiasmo em defender a pátria eram sustentados pelas tropas de barreira, soldados treinados para operações anti-retirada. Essas unidades, formadas por militares, eram comandadas pela notória NKVD. As tropas de barreira na União Soviética surgiram em 1918, quando a Organização de Segurança do Estado, Cheka, criou destacamentos anti-retirada. A necessidade de tais unidades surgiu novamente em 1941. Os alemães marchavam pela União Soviética, cujas unidades se desintegravam em massa. Para evitar o colapso das forças soviéticas, o Departamento de Contra-Inteligência Militar criou forças móveis de bloqueio para capturar desertores e impedir retiradas não autorizadas da linha de frente. No ano seguinte, com a ofensiva alemã ao Cáucaso, Stalin emitiu a famosa diretiva número 227. Abre aspas. Nenhum passo atrás. Cumprir a ordem militar era questão de honra. Para todos que vacilarem, morte imediata. Não há lugar para covardes entre nós. Fecha aspas. No campo de batalha, as coisas eram organizadas de forma simples. Tropas de bloqueio ficavam atrás das forças avançadas para capturar soldados que evitassem o combate ou fugissem do campo de batalha. Quando capturados, esses homens eram presos e condenados à morte ou enviados a batalhões disciplinares. Frequentemente, as tropas de bloqueio executavam o desertor no local. Estima-se que cerca de 13.500 homens foram fuzilados na Batalha de Stalingrado por deserção e covardia. O paradoxo era que os soviéticos não precisavam de tais unidades. Os homens do Exército Vermelho lutaram vigorosamente para defender seu país dos invasores alemães. Ninguém precisava forçá-los a lutar ou impedi-los de fugir. Assim, desde outubro de 1942, as tropas de barreira foram sendo retiradas e, em 29 de outubro de 1944, a unidade foi oficialmente dissolvida. Manter o espírito de combate elevado no exército é muito importante. O problema é que fatores que afetam o moral dos soldados muitas vezes fogem ao controle dos comandantes em campo. Nos estágios finais da Guerra do Vietnã, entre a ofensiva do Tet em 1968 e o início da retirada americana em 1973, o moral dos soldados dos Estados Unidos caiu continuamente. Após anos de combates, os resultados eram quase invisíveis e os soldados passaram a questionar o motivo da luta. Em 1969, com a retirada gradual das tropas americanas, os soldados passaram a evitar riscos em uma guerra prestes a terminar, resultando em recusa de ordens. O aumento do uso de drogas entre os soldados também contribuiu para a queda geral do moral. A insubordinação entre as tropas americanas no Vietnã chegou a tal ponto que soldados passaram a desobedecer seus comandantes. Soldados costumavam se rebelar contra oficiais que priorizavam suas carreiras ao expor os homens a combates arriscados. Os soldados viam esses comandantes como uma ameaça direta e por isso planejavam assassiná-los. Os soldados que planejavam remover seus oficiais sabiam que um assassinato com arma de fogo logo revelaria o autor. Por isso, eles usavam granadas de fragmentação, que não deixavam vestígios após a explosão, e o termo fragging era comumente usado para esses assassinatos. O soldado Gary A. Hendricks matou o sargento Richard L. Tate ao escolher uma dessas granadas e lançá-la pela saída de ar do bunker. A granada que caiu sobre a barriga de Tate o matou instantaneamente, além de ferir outros 2 sargentos. O motivo pelo qual o soldado Hendricks decidiu matar Tate foi que o sargento o pegou dormindo em um posto de guarda e lhe deu uma bronca. Se o soldado não confessasse o assassinato, os investigadores não saberiam quem foi o autor.
A explosão da granada não deixa evidências. Quando os soldados só queriam manter seus superiores sob controle, eles mandavam um aviso jogando uma granada na trincheira ou na tenda deles, mas com o pino de segurança intacto. Isso servia para fazê-los refletir antes de tomar decisões arriscadas ou colocar a vida dos soldados em perigo. Isso criou uma situação bizarra, em que oficiais frequentemente negociavam com soldados antes de operações de combate. Estima-se que ocorreram 1.017 incidentes de fragging no Vietnã, resultando em 86 mortes e 714 feridos, na maioria oficiais e sargentos. Curiosamente, a maioria dos ataques de fragging veio de soldados de unidades de apoio, longe da linha de frente. Provavelmente houve mais incidentes que o registrado. As autoridades não queriam baixar ainda mais o moral nem causar mais sofrimento às famílias ao revelar a real causa das mortes. O peso da guerra, de fato, pode afetar seriamente a saúde mental de um soldado. Essas condições também podem causar fogo amigo deliberado. O estresse de combate levou ao assassinato, em 2009, de 2 oficiais do corpo médico e 3 soldados na clínica de estresse de combate de Camp Liberty, perto do aeroporto de Bagdá. O assassino, o sargento John Russell, sofria de transtorno de estresse pós-traumático e tinha intenções suicidas, buscando uma dispensa antecipada. Após os médicos recusarem ajuda, Russell pegou seu fuzil M16A2 e dirigiu 40 minutos da base até a clínica. Após fumar, ele tirou as plaquetas de identificação e a mira óptica da arma, entrando na clínica pelos fundos. Dominado pela raiva e vontade de vingança, ele matou a equipe médica, os oficiais que se recusaram a ajudá-lo, e também 3 outros soldados que estavam lá por acaso. O sargento Russell foi preso e enviado aos Estados Unidos, julgado e condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional. Morrer por fogo amigo é talvez a maneira mais trágica de soldados perderem a vida. Fogo amigo deliberado, seja para manter a disciplina ou como sinal de rebelião, é mais um exemplo de que a guerra é uma tragédia sem limites.